Olá, amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Taperá. Hoje, 14 de agosto, terça-feira, e como toda terça-feira é dia de falarmos sobre medicina e saúde. Uma prestação de serviço que vai de encontro a todos que nos assistem, no sentido de que nós possamos orientar a população em todos os aspectos que nós achamos que seria interessante dar as informações. E só para relembrar, já falamos no programa passado que estamos na campanha da vacinação até o final de agosto, e não esqueçam de levar as suas crianças ao posto de saúde, levar a carteirinha de vacinação para atualizar as vacinas e também aproveitar a campanha da poliomielite, da vacina contra a poliomielite e também a vacina contra o sarampo. Então, levem as crianças, participem dessa campanha importantíssima, no sentido de que nós possamos aproveitar esse período e colocarmos um índice de vacinação que nós possamos atingir aí 95% da população a ser vacinada. E hoje, 14 de agosto, é dia do cardiologista. E nada melhor que trazermos certamente um cardiologista, primeiro para homenagear o dia e segundo para falarmos de um assunto muito importante, que é a saúde do nosso coração, né? Então, eu trouxe mais uma vez o Dr. Marcílio Cabral, que gentilmente aceitou o nosso convite para que ele nos orientasse sobre a nossa saúde do coração e mais especificamente em relação à doença muito frequente que todos que nos assistem já tiveram experiência ou de amigos ou de familiares, né, no tocante ao infarto cardíaco. Então, Dr. Marcílio Cabral, né, que é o intensivista, né, cardiologista da UTI do Hospital Nossa Senhora do Monte Serrat, da cidade de Salto, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite nosso para dar as orientações. Bom dia, Cláudio. Eu que agradeço mais uma vez o espaço, né, para esclarecimento das doenças cardíacas da população. Bom dia a todos. E realmente eu já havia citado na outra oportunidade, os números são bem robustos quando se fala de doenças cardiovasculares. Cerca de 300 mil pessoas provavelmente morrem por ano por doenças cardiovasculares. Dentre as doenças cardiovasculares, obviamente, o infarto agudo do miocárdio é o que mais expressivo pelo aumento da sua incidência nos tempos atuais. E a gente sempre começa, né, como tem a orientação da população, o que é o infarto do miocárdio? O infarto do miocárdio, na verdade, é uma obstrução das artérias coronárias, são as artérias que levam sangue para o coração. O coração é um músculo que trabalha 24 horas, e para ele trabalhar 24 horas ele precisa de suprimento, ele precisa de oxigênio, ele precisa de glicose, ele precisa de nutriente, né? Então, quando uma artéria coronária, que é essa artéria que nutre o coração, ela sofre um processo de obstrução, de entupimento, e esse processo de entupimento é total, você desencadeia um quadro de infarto agudo do miocárdio, que vai trazendo sintomas relacionados a essa obstrução da coronária. Em relação a sintomas, né, as pessoas sempre comentam: olha, o infarto dá uma dor muito forte no peito. Outras vezes falam: olha, o infarto dá um amortecimento nos membros. Quer dizer, quais os principais sintomas, apesar de que cada sintoma varia de pessoa para pessoa, a intensidade da dor também varia, mas quais seriam os sintomas gerais, né, de um infarto? Esse é o grande problema. Nós resumimos o infarto agudo do miocárdio em um só sintoma, é muito difícil.
porque muitas das vezes o infarto agudo do miocárdio se apresenta de maneiras mais variadas possíveis, né? Agora, o clássico, né, do infarto agudo do miocárdio é realmente a dor no peito, a gente chama dor precordial, a dor relacionada no peito, que é uma dor realmente muito intensa. Quem já teve infarto diz que é a dor da morte, a sensação das pessoas que passam por essa experiência de infarto, eles relatam que é de morte iminente, pela intensidade da dor e pela opressão do peito, pelo aperto no peito, pela sensação de que não vai respirar. Este é o clássico da dor do infarto. Agora, existem outras variantes, como dor no braço, especialmente dor nos dois braços, dor na região do pescoço, e em alguns casos, teve casos de dor só no dente, acharam que um problema de dentista está infartando. Dor no estômago, as pessoas confundirem com gastrite, com má digestão, e ela pode estar sendo um infarto. O infarto de parede inferior, o infarto que pega a parte de baixo do coração, ela mimetiza muito problemas gastrointestinais, né? Esse tipo de infarto, às vezes, é muito confundido, não só pela população e muitas vezes pelos profissionais de saúde, com uma dor de má digestão, uma gastrite, uma esofagite, um refluxo. Então, realmente, o carro-chefe do sintoma é a dor no peito, com essas variantes que eu lhe falei a respeito do infarto. Então, só lembrando em relação a esses sintomas, né? Principalmente o sintoma dessa dor, tipo dor de estômago, né? O que a gente chama de dor epigástrica, é uma dor que a gente precisa verificar direitinho, porque pode estar significando algum comprometimento cardíaco também. Agora, e a faixa de idade? Existe relação faixa de idade com infarto? Isso é uma outra coisa que vem mudando. A epidemiologia da doença coronariana, ela vem mudando ao longo dos tempos, em função de agregação de maus hábitos de vida, né? E também da aumento da incidência da obesidade, da diabetes, da hipertensão, que são fatores de risco para a obstrução das coronárias. O diabetes, a hipertensão, o cigarro, que a gente já abordou aqui, correto, é um fator de risco para obstruir essas artérias. Então, a idade é um fator, sim, embora hoje não é um divisor de águas, porque eu tenho visto infartos em pessoas de 50, 45 anos, hoje mesmo na UTI, uma senhora de 58 anos, diabética, diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Quer dizer, isso há tempos atrás a gente não via, mas hoje, com a mudança de hábitos alimentares para pior, obviamente, mudança de hábitos de vida para pior, o sedentarismo hoje é um grande mal da população, não só brasileira, mas americana. A obesidade nossa está chegando às proporções da obesidade dos americanos, que são os medalhas de ouro em obesidade, é o primeiro lugar em obesidade realmente dos Estados Unidos, por causa principalmente de hábitos alimentares ruins, fast foods e muito refrigerante. Quer dizer, essas pessoas estão realmente, nos Estados Unidos chega a superar 30% a 40% de obesidade. Nós estamos caminhando para esse lado também. Então, a idade do infarto, idade é um fator, sim, mas não é um fator para você excluir. Tem que ser bem analisado isso. Obviamente, quanto mais idoso você for, a chance da artéria ir obstruindo, para um próprio envelhecimento da artéria é grande. Mas a incidência hoje a idade hoje mais precoce tem nos assustado, que estão militando na cardiologia há praticamente 30 anos, tem ficado às vezes assustado com a idade sendo o mais precoce possível com o passar do tempo. Isso é uma coisa para a gente chamar a atenção, né? Então, em relação à idade, né, é cada vez mais difícil dizer que antigamente a gente podia dizer as pessoas mais idosas acima de tal idade são mais propensas a ter, mas é aquilo que o Dr. Marcílio falou, tem o aspecto do hábito alimentar e também, né, a questão do sedentarismo, quer dizer, o modo de vida, né, mudou e com isso houve uma influência no nosso organismo, tá? Agora, o que nós temos visto, né, bastante é a automedicação, né, e também o autodiagnóstico. O pessoal vai
no Dr. Google e vê uma série de orientações, isso, aquilo, e muitas vezes não deixa de procurar o profissional, né? Lógico que essas informações, né, da internet têm uma importância, logicamente, que a gente tem que valorizar, mas dependendo da forma com que a pessoa lê e interpreta, né, ele pode se autodiagnosticar de uma forma errônea e também querer propor alguma medicação própria, né, sem um auxílio do médico. O que eu queria perguntar, doutor Marcílio, é o seguinte: uma pessoa está num sítio, longe da cidade, né, e a pessoa sente uma dor muito forte no peito. Tá? Tem alguma coisa até se procurar um hospital que essa pessoa ou familiar pudesse fazer, né, ou medicar, dar algum remédio, né, no sentido de, digamos assim, atenuar, né, um possível infarto? Certo, é uma pergunta muito frequente, né, e é bastante interessante. O que eu quero ressaltar é quando a pessoa tem um infarto agudo do miocárdio, o quanto mais rápido ela chegar no serviço de urgência, melhor. Porque o infarto, ele é um processo dinâmico, ele começa, é como se fosse um incêndio, né? Que vai destruindo uma região, você tem que parar esse incêndio. O infarto ele começa a destruir o seu músculo cardíaco, e se você parar esse incêndio, parar esse processo de infarto, você salva muito o coração e você sai bem, numa situação bem melhor do que se você, digamos, deixar aquele processo todo evolua. Então, hoje nós temos medicamentos sofisticados, né, que são os trombolíticos, que só tem no hospital, e você consegue reverter o infarto. E é isso que nós fazemos hoje. Você reverte o infarto com medicamento e você estabiliza esse paciente. Então, a ida do hospital, o quanto mais rápido possível, é um divisor de águas para uma boa evolução ou para uma evolução ruim, de pior prognóstico, quando nós estamos falando de infarto agudo do miocárdio. Agora, obviamente, se o indivíduo está num lugar onde não tem nenhuma assistência, ou que ele vá demorar a chegar no hospital, algumas às vezes perguntam por quê. E a aspirina, o AS infantil, a aspirina, ele seria salutar? Ele seria uma coisa muito errada? Eu, como cardiologista, digo que não é errado quando está se tratando de infarto agudo do miocárdio. O grande problema, às vezes, é não ser infarto, ser uma outra entidade, por exemplo, ser uma úlcera perfurada, se tomar uma AS, você vai piorar essa situação. Mas a aspirina, o AS, até 200 miligramas, se a pessoa tiver acesso e realmente tiver a dificuldade de chegar ao serviço de assistência, ela pode trazer mais benefícios quando estamos falando de infarto agudo do miocárdio do que malefício. Não é uma conduta completamente errada, é uma coisa meio heróica, até salvadora, que é factível, não é errado. Digamos assim, erraria menos. Erraria menos, né? É muito importante essa colocação, porque o comprimidinho da aspirina infantil, né, que tem 100 miligramas, né, como o Dr. Marcílio falou, até 2 comprimidinhos, né, até chegar numa assistência médica. Se essa assistência médica for longe, né, vai demorar aí meia hora, coisa desse tipo, 40 minutos, você pode até dar de uma forma heróica. Agora, sempre lembrar, né, que se esse paciente ou essa pessoa já tem história de úlcera, de problemas gástricos, então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque se for uma úlcera, né, se dá uma aspirina, você pode complicar também. Isso é uma coisa muito interessante que o Cláudio levantou, duas coisas. Quando dizem tem um infarto agudo do miocárdio, né, o tempo, o golden time, que é o tempo de ouro para o atendimento, seria de 0 a 3 horas, é um tempo fantástico. Nesse delta T que a gente fala, nesse tempo aí,
nós conseguimos reverter o infarto muito fácil com medicamentos. Até 3 horas. Até 3 horas. Não que depois disso não vai ser feito nada, mas é o golden time. É importante a pessoa ir muito rápido. Tem um sintoma, é um sintoma parecido com de um infarto, que a pessoa nunca teve e tal, e é um fator de risco, fuma, tem diabetes, tem hipertensão, é sedentário, está obeso, então vá logo para o hospital com o tempo, o golden time, o tempo melhor de atendimento de 0 a 3 horas. E outra coisa que o Cláudio colocou muito bem, que existem outras doenças que podem simular o infarto, né? A úlcera é uma doença, a gastrite, a esofagite, a obstipação intestinal, o intestino preso com gases, pode dar uma dor torácica muito parecida. Dor muscular, o indivíduo pegou uma caixa pesada, fez uma mudança, tem uma contratura da musculatura entre as costelas, pode ter dor no peito, que não seria necessariamente um infarto, mas é uma entidade que simula, né? Que às vezes atrapalha e às vezes o cara tem às vezes ir no médico porque ele não consegue discernir, e o médico está ali realmente para isso, para discernir o que é joio, o que é trigo, o que é infarto, o que não é infarto. Isso aí nós vamos chamar atenção, que eu acho importante esses detalhes. Quando a pessoa tiver uma dor no peito e for ao hospital, tenta lembrar tudo que fez para explicar para o médico. Por exemplo, a pessoa vai no pronto-socorro e sente uma dor, a primeira coisa que fala, estou tendo infarto, mas não fala para o médico, né? Por exemplo, que ele tentou carregar uma caixa ou algum peso, não é? E aquilo pode desencadear um problema muscular, né, a nível de musculatura intercostal, né? Isso aí, aí o médico pode até tomar certas atitudes pensando que é o... né? Uma tendência do médico quando ela aborda a dor, pensando no pior para chegar no melhor. Exato. Faz um protocolo inicial de infarto e depois vai descobrir que a dor é porque pegou uma caixa de 30, 40 quilos que ele não está acostumado a pegar e teve um estiramento muscular intercostal. E é muito importante contar direitinho a história. E outra coisa, né, que o Dr. Marcílio comentou, o hábito intestinal. Principalmente, né, no período que nós estamos ainda no inverno, né, o número de casos, né, de intestino preguiçoso, digamos assim, né, o intestino preguiçoso, ou a prisão de ventre, né? Quer dizer, na época do inverno é mais comum porque a pessoa toma menos líquido e tem o problema do hábito alimentar, então ele é mais propenso o intestino ficar mais preguiçoso, digamos assim, e ter o acúmulo de gases. E o acúmulo de gases é uma coisa que repentinamente pode também ocasionar essa dor, simulando o infarto, a dor do infarto. Porém, essas orientações é no sentido de a gente chamar a atenção que o médico precisa ser bem informado de tudo aquilo que você tem como hábito intestinal ou então sintomas anteriores de sua doença, né? Para que a gente possa fazer no pronto-socorro um diagnóstico rápido, mais preciso e ter as condutas específicas necessárias. Agora, doutor Marcílio, falamos do AS, o que o AS pode fazer, tanto quem tem problema de estômago ou os benefícios, por exemplo, que o AS poderia causar para o coração no caso de ser realmente um infarto, certo? Agora, é um medicamento o AS. Agora, tem alguns medicamentos, né? E nós estamos aí na era, digamos assim, a era sexual, né? Então, a questão do Viagra, né? Eu digo Viagra, né, pelo seguinte, é nome de remédio, tá? Mas para falar o nome químico, a terminologia química, você vai na farmácia e comprar o cloridrato de sildenafil ou sildenafila, é difícil. A pessoa vai na farmácia comprar o quê? Eu queria como o Viagra tem um preço um pouquinho mais alto, então eu quero o genérico do Viagra, né? Ou então, eu quero comprar o comprimido azulzinho, né? Isso é muito comum, né? E eu queria saber
o Viagra tem influência no coração? Essa é uma... Aliás, hoje estamos comemorando pessoal de coisa, Dia do Cardiologista, e hoje, em 2018, fazem 20 anos que foi lançada a sildenafila, com o nome fantasia, o nome comercial de Viagra, né? Ou o pessoal azulzinho, né? Isso, azulzinho. 20 anos foram lançados. O Viagra é um medicamento que mudou a história da disfunção erétil, a dificuldade de ereção. Hoje foi um marco na medicina, realmente. E quando o Viagra foi desenvolvido pessoas saudáveis que tomavam, e a eficácia é muito, muito grande. O problema é que quando foi lançado, todo mundo queria tomar o Viagra, porque realmente ele é eficiente. E acontece que no Rio Grande do Sul houve um óbito logo depois do lançamento do Viagra, um paciente que tinha obstruções das artérias coronárias, esse paciente já tinha colocado pontes de safena, já tinha sido o coração, já feito uma cirurgia no coração, ele tomava o nitrato, que é o Exorgil, que é um medicamento que a gente usa para o coração, e tomou o Viagra junto. E a gente sabe hoje que a associação de nitrato com o Viagra, ela é contraindicada, ela é proscrita, ela é proibida, porque realmente pode dar uma queda de pressão e desencadear um infarto no enfermo. Então, realmente, não é lenda urbana, existe uma relação de aumento da incidência do uso de Viagra quando o indivíduo tem o coração afetado. Então, há essa possibilidade, sim, de uma queda de pressão. Agora, o mais importante é que o indivíduo que tenha fator de risco e que vá usar o Viagra, que ele faça uma consulta com um médico e veja se o coração, hoje o cardiologista ou o clínico, a gente tem exames que dá para avaliar bem o coração, para ver se não tem nenhuma restrição ao uso de Viagra, e isso é liberado. Agora o pessoal faz, quem tem pressão alta pode tomar Viagra? Em tese sim, se o coração dele estiver bom, não tiver nenhuma obstrução na coronária, pode. Porque o pessoal acha que o Viagra dá hipertensão. Pelo contrário, o Viagra é um vasodilatador, ele dilata os vasos. Então, se tem uma influência do Viagra sobre pressão, e tem, é para baixo, é uma queda de pressão. Isso que às vezes, e foi a causa desse óbito, que ele associou o Viagra com o nitrato, houve uma queda muito intensa de pressão, como o coração dele era um coração doente, entupido e revascularizado, essa pessoa veio ao óbito, e esse caso virou como uma referência nacional a partir daí, onde se criou essa certa névoa sobre o Viagra e coração. Mas eu acho que se o indivíduo tiver o coração inteiramente saudável, tem uma hipertensão só, tem o diabetes também, mas o coração dele não mostrar obstrução na coronária, isso tem exames para você fazer que mostra que não tem ou tem, o indivíduo pode tomar o Viagra sem problema nenhum. Essas pessoas, né, que teriam mais propensão ao uso digamos assim, do Viagra, né? São pessoas de uma certa idade, tipo 60 anos, né? São as mais comuns, que tenham o quê? A disfunção erétil, a disfunção, né? Então, o Viagra foi indicada para essas pessoas que têm disfunção, e são pessoas assim que já, né, de uma faixa de idade maior, tudo bem, e são essas pessoas, digamos assim, que teriam uma predisposição de alguma afecção cardiológica, digamos assim, pensando num raciocínio de sequência, né, da doença. Então, essa orientação de que se a pessoa tem realmente a disfunção erétil, tá? Nada melhor que passar por uma avaliação de um cardiologista, né? Tanto faz na unidade básica de saúde, ou do seu médico particular, ou do seu convênio, para obter as orientações necessárias para o uso correto e com segurança desse produto. Por quê? O que a gente vê é que jovens sem ter disfunção erétil fazendo uso desses produtos,
E a grande preocupação que eu vejo, doutor Marcílio, é o seguinte: essas pessoas mais jovens, sem ter problema de disfunção erétil, né? Usando o palavreado bastante comum, para dar uma turbinada, eles usam para dar uma turbinada, então eles tomam o comprimidinho. E o perigo que a gente vê é, chegando a uma determinada idade, ele ficar como um dependente psicológico desse produto. Isso é fato, as duas coisas. Primeiro, a disfunção erétil, ela comete mais pessoas de idade, o Cláudio abordou muito bem isso, são pessoas que estão mais propensas a ter doença cardíaca, então a necessidade do Viagra coincide também com o aumento de incidência cardiovascular. O diabetes e hipertenso, eles têm a chamada disfunção endotelial, que é um mecanismo que leva à disfunção erétil, com a dificuldade de fluxo sanguíneo no pênis, como todo também, todo o corpo também. Então, os diabéticos e hipertensos, eles têm mais pretensão a ter disfunção erétil e mais pretensão também a ter doença cardíaca. Então, realmente, uma consulta com um especialista, aí, um exame detalhado, é importante para liberar o uso do Viagra, eu acho que sem problema nenhum. Dando amém do profissional com os exames certinho, então tudo bem, eu não vejo problema não. Agora, essa questão do jovem aí, para melhorar o desempenho, para farra, né? Isso é uma coisa extremamente importante e isso leva à dependência psicológica, assim, porque realmente o Viagra no jovem, ele promove várias ereções pós-coito, o indivíduo fica realmente com a performance de super-homem, só que ele vai ficando dependente disso. Isso é complicado, embora não seja um problema de saúde pública, de trazer morte e tal, mas é um problema psicológico, é um problema que vai impactar, porque o indivíduo vai sempre estar comprando isso aí, e eu acho realmente isso importância, mas esse é fato. Porque esse jovem vai ficar velho, e daí ele vai comprar, poxa, mas antigamente era assim, porque agora não está funcionando, quer dizer, é um problema sério, a dependência psicológica. E só mais um detalhe, doutor Marcílio, em relação àquela hipotensão, né, que a sildenafila pode ocasionar, é só para lembrar, né, e nada melhor que os médicos para dizer qual remédio usar para determinadas situações, porque em neonatologia também se usa o citrato de sildenafila, que o pessoal conhece como Viagra, quer dizer, em neonatologia, em recém-nascidos, principalmente os recém-nascidos que nascem com hipertensão pulmonar, né, que vai para uma cirurgia cardíaca, tal, quer dizer, é usado em recém-nascidos, existe realmente o uso, né? Relatos de uso realmente nesses casos. Então, veja, muita gente não sabia disso, então nada melhor que o médico para orientar o uso do medicamento, né? Bom, gente, eu acredito que essas orientações que nós fizemos nesse programa em relação ao infarto e demos uma passadinha, né, nos efeitos de alguns medicamentos que têm uma influência no nosso coração, no dia 14 de agosto, que é o dia do cardiologista, né, e aqui representado pelo Dr. Marcílio, nós prestamos uma homenagem a todos esses profissionais que nos socorrem naqueles momentos mais angustiosos de opressão pulmonar, torácica, a opressão que a gente tem que correr para o cardiologista e a gente já pensa que é o infarto. E aí chega o profissional e nos dá a tranquilidade, de uma forma ou de outra, nos dá uma grande tranquilidade. E com isso a gente espera ter homenageado, através do Dr. Marcílio, todos esses profissionais da cardiologia. Dr. Marcílio, mais uma vez, muito obrigado pela sua visita, de ter aceitado o nosso convite para complementar aquela conversa que nós tivemos quando fizemos aquele alerta
não é? Sobre o tabagismo. Tá? Muito obrigado, hein? Eu que agradeço o espaço mais uma vez de estar aqui. Espero que tenha sido relevante as informações que nós passamos, né? E espero encontrar mais. Muito obrigado, doutor Marcílio. Com certeza nós vamos encontrar e vou convidá-lo mais vezes, porque como sempre a gente falou, o Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá tem o objetivo de informar, fazer uma prestação de serviço a todos que nos assistem. E só para reforçar, esse Jornal do Meio-Dia tem o patrocínio da VKN Seguros. Então, as pessoas que porventura estejam precisando de alguma coisa de seguros, é só procurar a VKN Seguros. Muito obrigado e nós esperamos encontrá-los na próxima terça-feira com mais um programa, mais uma informação a respeito de medicina e saúde. Até lá!